Ok, vamos começar então a nossa pregação com o título Cristo Glorificado, primeira parte. Eu vou começar uma série pequena de 4 pregações pela manhã sobre a situação do Senhor Jesus Cristo desde que ele subiu aos céus até hoje. Eu acho que quase todas as pregações sobre Jesus Cristo tratam da vida dele na terra. Muitas falam do estado dele eterno, antes de vir ao mundo, seu estado pré-encarnado, na ascensão dele, na ressurreição, na ascensão, na sua volta ao céu onde está hoje, e a sua volta quando vier para reinar aqui nos 1000 anos. Falamos muito disso também, que ele está para vir, a iminência e tudo, mas pouco se fala sobre ele hoje, agora, exatamente agora. Claro que esse gesto que eu fiz de olhar para o relógio não se faz no céu, é totalmente diferente a questão de tempo lá, que a gente nem compreende como é, mas o tempo lá é atemporal. Embora ele vá voltar para a terra, e aqui vai se usar relógio ainda durante os 1000 anos em que ele estiver aqui reinando, assim creio eu. Então o que ele está fazendo hoje, ou desde que ele subiu para o céu 2000 anos atrás lá em Jerusalém? Hoje nós vamos responder 3 perguntas. Na segunda e na terceira pregação vamos falar das atividades dele no céu hoje, e na quarta a sua aparência. Então, as 3 perguntas que eu gostaria de responder hoje. Primeira, onde está Jesus Cristo hoje? Segunda, com que meios chegou lá? Terceiro, como está em termos de poder? Então vamos à primeira pergunta. Onde está Jesus Cristo hoje? Atos capítulo 3, versículos 20 e 21. Atos 3, 20 e 21. O 19 diz, o discurso de Pedro no templo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. A passagem continua. Aqui diz então que ele está, durante um período de tempo, até o retorno dele, quando ele vier restaurar todas as coisas, durante esse período, ele está no céu, que o recebeu. E eu acho gostosa essa expressão receber, da ideia de carinho, de acolhimento. O céu recebeu, faz até um contraste com aquelas passagens que dizem que ele foi mal recebido aqui na terra, o mundo era seu, mas os seus não o receberam. Um contraste, pois o céu o recebeu, sim, com muita alegria, acolhido no céu. Vamos a mais detalhes. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, estou em Hebreus 10 e 12, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O que é que quer dizer destra? Direita. À direita, ou mão direita. Capítulo 12, versículo 2, do mesmo livro Hebreus: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha,
e está assentado à destra do trono de Deus. Então está à mão direita de Deus. Alguém o viu, algum ser humano o viu naquela posição para poder dizer: eu vi? Estevão, Atos capítulo 7, ele estava morrendo, apedrejado, nos últimos instantes de vida na terra. Primeiro mártir da igreja, pelo menos que a Bíblia atesta. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, vamos 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e trilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então Estevão viu Jesus à direita de Deus e falou, atestou isto em alta voz, logo antes de morrer. Então Jesus está no céu à direita de Deus. Não sei se vocês perceberam uma curiosidade. Antes eu li que ele estava sentado à direita de Deus. Estevão o vê em pé à direita de Deus. Interessante. Aí os estudiosos começam a especular. Por que em pé, em vez de sentado? O que é que houve? Não sabemos. Alguns sugerem que ele se levantou para receber Estevão, que aliás deixa na mente uma sugestão que não passa disto. Será que ele honra os seus crentes quando chegam no céu? Ele se levanta para recebê-los de um a um? Pode ser. Será que foi uma exceção para Estevão, no caso para animar Estevão dentro de uma situação absolutamente terrível, de sendo morto, apedrejado pelos próprios compatriotas judeus? Não sabemos. No mínimo temos uma informação clara, é que há movimento, até fisicamente falando, da parte do Senhor Jesus Cristo. Ora está sentado, ora está em pé. Não sabemos em que situação ele está sentado, em que situação ele está em pé, mas ele está à direita do trono de Deus. Segunda pergunta: como é que ele chegou lá? Teve um maluco de uma igreja anglicana, eu acho, que disse que ele entrou em órbita fisicamente. Que aliás é o que acontece com as naves espaciais, que vão subindo, 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 e entram em órbita, e Jesus entrou em órbita. É desses que querem explicar tudo, coitados, na base de uma ciência conhecida, uma ciência muito pobre, porque o que nós sabemos hoje de ciência, há 50 anos era considerado tudo errado, e o que nós sabemos hoje, daqui a 5 anos será considerado tudo não, mas um bocado de coisa errada. Então a ciência que nós temos é uma ciência que Deus se dignou revelar um pouquinho dela, e todo cheio os homens todos cheios de erro, de especulações, suposições. Então ficam querendo explicar os milagres da Bíblia à luz de considerações geográficas, climáticas. Então, como é que Jesus foi lá? Ele foi uma nave que ele pegou, uma coisa... Quer explicação? Pois venha para cá. Atos 5, 30 e 31. Se você não ficar satisfeito, eu lamento muito, porque é o que a Bíblia diz, e para nós deve ser o suficiente. Atos 5, 30 e 31 diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador,
a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então agora a Bíblia diz que ele foi exaltado. Antes nós vimos que ele está à direita de Deus, ou sentado ou em pé, mas ele está lá, à direita de Deus. Agora a Bíblia diz que ele foi exaltado, ou seja, ele chegou aos céus pela mão direita de Deus. Está escrito. Ou seja, a direita de Deus é referida ora como local, o ponto de referência onde Jesus está hoje, ora como um meio de ele chegar ao céu. Então o que significa mão direita de Deus, ou a direita de Deus? É uma metáfora que se refere às duas coisas de fato. Primeiro, a posição de honra ao lado de Deus. Em solenidades, a autoridade máxima, quando quer honrar alguém, coloca ao seu lado direito. Você quer ver a pessoa, o convidado mais importante de uma autoridade que está num banquete ou está numa conferência, o mais importante está à direita da autoridade máxima. Aqui a pessoa que essa autoridade quer honrar, o convidado de honra, por assim dizer. Salmo 16, versículos 10 e 11. Salmo 16, 10 e 11. Davi falando, mas palavras atribuídas ao Messias em última análise, ou de maneira mais completa, plena. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, na tua direita, delícias perpetuamente, mostrando uma posição de honra que o Messias iria ficar ao lado de Deus Pai. Passa para 110, Salmo, versículo 1, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Dois senhores aí, o pai e o filho, dois senhores divinos de Davi. Passagem significativa esta. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Fique aqui, filho, ao meu lado, até que eu faça um trabalho que eu vou fazer, é de sujeitar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Fique aqui do meu lado, numa posição de honra da parte do Pai. E a segunda coisa que significa a direita, ou a mão direita de Deus, é poder. E a Bíblia fala bastante nisto, mais do que talvez a gente pense. Poder para quê? Para criar o universo. Isaías 48, versículo 13. Isaías 48, versículo 13. Também a minha mão fundou a terra, e a minha mão direita, ou a minha destra, estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Poder criador. Êxodo capítulo 5, versículo 6. Aliás, 15. Êxodo capítulo 15, versículo 6. Que diz: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Então, significa poder de Deus para derrotar aqueles que são contra ele. Salmo 60, versículo 5. Salmo 60, versículo 5 diz: para que os teus amados sejam livres,
salva com a tua destra e responde-nos. Salvar os seus. Salmo 139, versículo 10. Salmo 139, 10. Ainda lá me haverá de guiar a mão, e a tua destra, a tua mão direita me susterá. Davi aqui no seu salmo belíssimo, falando da onipotência, da onipresença de Deus. Aonde Davi for, Deus o estará lá sustentando-o. Então fala do poder de Deus para nos sustentar, os seus salvos, os seus crentes, hoje. Ajudar, salvar, sustentar e para fazer justiça. Isaías 48, aliás, Salmo 48, versículo 10. Salmo 48 e 10. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Então ele é um Deus que usa o seu poder para fazer justiça. Esse é o tipo do poder que parece que ele não está usando atualmente, num mundo tão injusto, tão perverso, tão desigual. Então, aparentemente, quando se olha assim, pode até alguém tirar uma ideia errada de que Deus não está fazendo justiça. Ao contrário, está deixando o mundo correr frouxo e a injustiça dominar tudo. Ele deixa que a justiça, de fato, exerça um grande papel aqui, porque o diabo é o príncipe deste mundo, e ele é injusto por natureza. Então, Deus, de fato, está deixando uma certa margem para que a injustiça esteja muito larga aqui na terra. Mas isso não significa que ele esteja fazendo injustiça. Tudo que ele faz é justo. E o próprio plano dele é justo. E o próprio fato de haver injustiça com a permissão dele, isso é justiça. Eu não vou aqui entrar em detalhes para explicar isso tudo. Mas ele nunca deixa de exercer o seu poder para fazer justiça. Nunca esqueça isso. Então, dizer que Cristo foi ao céu pela mão direita de Deus, significa pelo poder de Deus. Ele foi numa nave, ele entrou em órbita. Como é que foi isso? Meu amigo, foi pelo poder de Deus, ponto. Acabou. Deus não se dignou dizer o que houve com as moléculas do corpo físico de Cristo, essa transformação. Como é que será que o nosso corpo, que hoje é todo fraco, frágil, decadente, para um corpo glorioso, eterno? Não sabemos. Então, quando quiser um pouquinho mais fundo, pensa assim: poder de Deus, pronto, e se satisfaça, porque o fato da Bíblia ter ficado até aí, eu acho que o recado é esse mesmo: se satisfaçam com essa explicação, pelo poder de Deus. Então ele chegou lá no céu pelo poder de Deus. Terceira e última resposta, pergunta como está em termos de poder. Vou ser bem curto aqui. Antes de responder, lembre-se que ele era um servo, humilde, pobre, perseguido, acusado, mas não se defendia quando era acusado, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele esteve aqui, muito, muito fragilizado, embora demonstrando poder com grandes milagres, mas ele próprio, para si mesmo, não fez nenhum milagre em termos de não sentir dor, em termos de escapar da morte, em termos de não morrer. Não, ele submeteu-se a tudo, humildemente, sofreu agressões físicas de toda ordem, como vocês sabem. Ele era assim aqui quando esteve a primeira vez, desta forma. Mas ele disse que depois da ressurreição, aliás, ele disse, depois da ressurreição dele, e antes de subir aos céus, ele disse uma frase muito importante. Está lá em Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Humanidade, esqueça aquele Jesus Cristo fraco, fragilizado, levando tapa, levando empurrão, suportando blasfêmia, levando lança no seu lado, gritando de sede, desesperado,
deixando fazer tudo o que quiseram fazer com ele, batendo na cabeça dele com a coroa de espinho para gozá-lo como rei, fazendo uma palhaçada com ele, que o que quiseram fazer foi isso mesmo, e fizeram, e ele se expôs a esta palhaçada que fizeram com ele lá, fazendo-o de palhaço, fizeram-no disso. Cadê o rei? Diz aí, desce da cruz, ridicularizando-o. Talvez tenha doído isso mais nele do que as próprias dores físicas. Esqueçam aquele Jesus Cristo. Então ele é outro homem, ele é outra pessoa. Não. É o mesmo caráter, obviamente, mas a atitude dele, a fase na existência dele, exigiu aquele tipo de comportamento completamente atípico para alguém que é Deus, que nunca teve começo e nunca terá fim de existência, um Deus pelo qual foram criadas todas as coisas, um ser divino, mas ele precisava, por força do plano da salvação que o Pai traçou, contando com ele para fazer parte, e o Espírito Santo para colocar no coração das pessoas, e para, quando ele estava aqui encarnado, Cristo, o Espírito Santo, tomar conta dele, possuí-lo totalmente, fez parte daquele curtíssimo período de em torno de 33 anos, que comparado com a infinidade dos tempos não é nada, mas naquele período foi necessário. Mas aquilo não é o normal da segunda pessoa da Trindade, obviamente, não é o comportamento padrão dele. Por mil motivos ele fez aquilo, inclusive para nos dar exemplo, para mostrar amor por nós. Muitas coisas dariam, os assuntos dariam aqui uma pregação ou mais, mas o fato é que, lembre-se, quando pensar em Jesus, não pense no homem coitadinho, morto, como há milhões de crucifixos aí espalhados por esta terra, com o homem morto, cabeça pendente lá, todo aberto, e ali ficou, está lá até hoje, nos pescoços de muita gente, nas camisas de muita gente, em muitas igrejas, em muitos locais, está lá a imagem de um homem morto, e lá ficou. Esqueçam aquele Jesus. Nessa época em que você está vivendo hoje, eu não tenho um Salvador morto, você tem? Então eu me lembro daquele Jesus, num período da minha vida em que eu precisava de salvação, e o aceitei como meu Salvador, e fico recordando daquilo para me sentir grato, mas não para receber poder dele, não para receber salvação dele, não para receber a ajuda dele, não para receber o amor dele, ter comunhão com ele. Eu vou me lembrar dele morto, eu não vou comungar com ninguém morto, eu não vou receber poder de ninguém morto. Então a lembrança de Cristo, inclusive na ceia que ele instituiu, dele morto, é para nós termos simplesmente uma gratidão profunda no coração e saber, hoje nós estamos vibrando de alegria, e assim estaremos a eternidade adentro, porque ele morreu. Então, claro, quando eu digo esqueça Jesus Cristo daquela forma, é no sentido de ter com ele no dia a dia esta imagem, cultivar a imagem de um Jesus morto, sem poder, fraquinho, coitado. É o diabo que incute isso na cabeça das pessoas para divulgar imagens de Jesus morto, e assim pensam nele, um pobre coitado que faz o que quiserem com ele ainda hoje, porque fazem mesmo, no sentido de dizer que creem nele, que são cristãos, e fazem tudo ao contrário do que ele manda. Talvez na cabeça dessas pessoas aquele Jesus está literalmente meio morto, não tem poder nenhum para tratar com tanta hipocrisia, com tanta mentira, com tanta falsidade, mas não perde por esperar o que é se encontrar com o Jesus Cristo Todo-Poderoso, que é como ele está hoje, vivo. Se as pessoas consideram um morto ou meio morto, a cabeça delas, e elas vão dar conta a ninguém menos do que a ele, juiz de vivos e de mortos. Então eu quero ler duas passagens finais, mas antes quis lembrar que aquele Jesus humilde, servo, sofredor, passou.
na maneira como ele procedeu, embora com a mesma, obviamente, a mesma personalidade, os mesmos atributos. Então é muito agradável nós sabermos que ele hoje já está de posse de toda aquela autoridade que ele disse que seria dada, que tinha sido dada a ele no céu e na terra. Então vamos lá. Atos 2:33. Atos 2:33. Exaltado, pois, à direita de Deus, olha aí o direita de Deus de novo, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Eu quero chamar a atenção para a palavra exaltado. Então ele não está lá por acaso, ele não está lá como um anjo qualquer, ou um arcanjo qualquer, ele está lá exaltado pelo poder da mão de Deus. Eu já li Atos 5:31 e quero ler de novo, só passar 2 páginas. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua direita, o exaltou, de novo a mesma palavra, exaltou, e agora ele completa, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Então é clara a noção que a Bíblia passa de uma exaltação suprema do Senhor Jesus Cristo. E finalmente 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. 1 Pedro 3:22, que diz: o qual, depois de ir para o céu, mostrando onde é que ele está agora, né? Depois de ir para o céu, está à direita de Deus, de novo, à direita de Deus aí, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes, ou seja, tudo. É uma maneira de dizer tudo está debaixo do poder dele. O que nós vamos fazer com essas respostas? Ele está no céu, está exaltado à direita de Deus, ora sentado, ora em pé. Fora o que vamos dizer ainda nas 3 pregações restantes da série. Vamos cultivar no nosso coração, propositadamente, uma comunhão com este Jesus Cristo tão poderoso. E vamos utilizar para o nosso benefício esse poder dele. Esse nosso benefício significa para a nossa força espiritual, para o nosso bem. Não é para vantagem no sentido que o mundo conhece, a ideia de vantagem, muitas vezes em detrimento da desvantagem do outro, ou apenas para ganhos materiais ou coisa assim. Essa palavra vantagem não é boa, eu não usarei nesse sentido. Mas para o nosso benefício, sim, na hora que você precisa e não precisa, ou acha que não precisa. É interessante essa questão de hora que precisa, quer dizer que tem hora que você não precisa de Cristo. Isso daria uma boa meditação um dia, me ocorreu agora, nesse momento. Quer dizer que tem momentos que você não precisa de Cristo, tem momentos que você precisa, tem momentos que você não precisa. Não tem. Então é cultivar com Ele uma relação contínua, gostosa, com alguém que tem todo o poder no céu e na terra. O homem valoriza tanto os poderes humanos. Se um dia você receber um telefonema, aqui é a prefeita, é o governador, é o presidente, aqui é o fulano, é o mais rico do Brasil, você vai ficar todo nervoso, ou e sentido honrado. O homem é sujeito a esse de autoridade tola, mas tola comparado com a autoridade de Deus. Temos Cristo do nosso lado, através do Espírito Santo que habita em nós, e ao lado direito do Pai, olhando para nós, recebendo Estevão, pelo menos Estevão, de pé. Que coisa gostosa. Então esse é o nosso Jesus Cristo, esse é o nosso Salvador. Não vamos se mentir que de tanto falarmos na cruz dele, na morte dele, na humilhação dele,
que isso nos contamine, como faz com alguns, no sentido de quase diminuirmos Jesus no nosso coração, lembrando-nos muito dele daquela forma e quase achando que ele é esse tipo de... tem esse tipo de comportamento muito humilde, muito fraquinho. É só o contrário. Humilde ele pode ser e é de coração, no sentido muito íntimo da palavra, mas não humilde no sentido que a gente tem de pouco poder. Não. Nesse ponto, humilde de jeito nenhum. Humilde no sentido de a pessoa humilde, tem poucos recursos, é pobre. Não. É riquíssimo. Ele é riquíssimo, ele é poderosíssimo, ele é gloriosíssimo, ele é tudo do máximo de bom, de maravilhoso que pode existir. Esse é o seu Salvador, o meu Salvador, e vamos então cultivar na prática, gente, no dia a dia, a nossa comunhão com Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado por esse Jesus maravilhoso que está aí no céu com todo o poder ao Teu lado direito. É em nome dEle que te agradecemos e te pedimos. Amém.